Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifestada em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal, de modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação de graças de muitos, aumentar para a glória de Deus. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo, o homem interior é renovado dia a dia. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se não veem são eternas. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se não veem são eternas. Amados irmãos, antes de nós discorrermos acerca desses textos que acabamos de ler aqui, há uma passagem no Velho Testamento, em Josué capítulo 14, que nos vai mostrar algo paralelo sobre esta vida de fé. Esta vida de contemplar a vida segundo a visão celestial. É a vida de Caleb. Em Josué capítulo 14, quando ocorre a distribuição daquela terra, que significa a distribuição da herança, Caleb chega para Josué e diz para Josué, assim no versículo 7 de Josué 14: 40 anos tinha eu, quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, juntamente com os meus irmãos, para espionar a terra e para que trouxesse uma palavra que estava no meu coração. Mas os meus irmãos que estavam comigo, eles fizeram derreter o coração. Mas ele vai dizer no versículo 8 que ele seguiu com integridade aquilo que o Senhor tinha dado a ele. Seguiu com integridade. E Moisés jurou a Caleb que ele daria aquela terra sobre o qual ele pisasse os pés. Ele daria aquela terra em herança para os filhos, as tribos e também para Caleb, porque Caleb tinha seguido o Senhor com integridade de coração. Então o Caleb continua dizendo para Josué no versículo 10 o seguinte:
E eis agora que o Senhor tem me mantido vivo como declarou. E nesses 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando os filhos de Israel vagavam pelo deserto, agora vê que eu tenho 85 anos. O Senhor prometeu quando eu tinha 40 e agora eu estou com 85. 45 anos se passaram. No versículo 11 ele vai dizer assim: como ainda sou tão forte como nos dias em que Moisés me enviou. Como antes era a minha força, assim também é a minha força agora para a guerra. Tanto para entrar como para sair. Ou seja, a força que Josué tinha agora com seus 85 anos era a mesma força que ele tinha quando tinha os seus 40 anos, quando a promessa foi feita. Que aonde pisasse o pé dele, aquilo seria a herança dele. E o texto vai nos continuar dizendo que a herança de Caleb foi Hebrom. Mas, sobretudo, essa força que Caleb teve foi uma força sustentada pelo Senhor na sua jornada. O Senhor sustentou Caleb nesses 45 anos em que ele jornadeou os 40, mas jornadeou os 45 para frente. E agora ele estava com 85 anos. E a tendência é que, à medida que nós vamos ficando mais velhos, as nossas forças vão se acabando. E uma das coisas que nos acomete ao perdermos nossas forças é o desânimo. É o desânimo. É o pensamento assim: eu já caminhei tanto, eu já andei tanto, eu tenho que parar. Eu já estou tão cansado, eu estou tão velho, para que eu sirvo? Mas na verdade, irmãos, quanto mais nós caminhamos com o Senhor, mais o Senhor nos sustenta. Porque nós não caminhamos pelo aquilo que vemos, nós caminhamos por fé. E a nossa salvação cada vez mais se aproxima do grande dia. A tendência é nós olharmos para o nosso corpo, para a nossa vida e dizer: Senhor, eu não tenho mais condição. Mas o Senhor diz: não, a tua força sou eu. Aonde você pisar a planta do vosso pé, eu serei contigo. Porque a nossa força vem do Senhor. O nosso ânimo vem do Senhor. A nossa alegria é o Senhor. Nós não caminhamos baseado naquilo que nós estamos sentindo, mas nós caminhamos porque o nosso homem interior é renovado dia a dia. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda parece que tudo esteja ao contrário. Todavia, o nosso homem interior, do qual o Espírito Santo habita, do qual realmente Cristo habita em vós, no vosso homem interior. É esse homem interior que é renovado, é esse homem interior que cada vez mais é fortalecido. Fortalecido por quem? Aí por isso que Paulo vai dizer o que ele disse aqui para os Coríntios, no versículo 7. Temos, porém, este tesouro. Qual tesouro, amados irmãos? O tesouro que é o Espírito Santo. O que ele está falando no capítulo 4, no início do capítulo 4 e no final do capítulo 3, que vai falar do ministério do Espírito Santo. Ele vai falar desse tesouro do qual nós somos habitação. Porque nós somos vasos frágeis. Nós somos vasos frágeis. Nós somos consumidos pela fragilidade da vida. O tempo passa, a idade chega, as coisas acontecem, tudo vai se acabando. Mas, na verdade, à medida que nós vai chegando ao final da nossa jornada nessa terra, o que tem que acontecer conosco? Cada vez mais nós temos que contemplar a glória e a face de Cristo. Para que nossa vida interior, nosso homem interior possa ser fortalecido na contemplação da face do nosso Senhor. Não importa o que venha acontecer com o nosso corpo. O que não pode é nós desanimarmos na jornada da carreira cristã. Mas à medida que nós vamos caminhando para o fim dessa vida, nós temos que ser como Caleb. Eu ainda tenho a mesma força quando o Senhor prometeu para mim. Ou seja, em outras palavras, nós deveríamos dizer: Senhor, eu tenho a mesma força
de quando o Senhor me chamou e me salvou. A mesma força, Senhor. Porque esta força que está em mim não é minha. Essa força é do Senhor mesmo. É aquilo que Paulo disse aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 11, quando ele diz assim: em quem também obtivemos a herança, havendo sido predestinados segundo o propósito daquele. Veja, nós obtivemos a herança conforme ou segundo a predestinação do propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então nós recebemos uma herança segundo o conselho da vontade de Deus. Não foi assim que aconteceu com Caleb? Aquilo que Deus falou para ele, onde você pisar a planta do seu pé será a sua herança. Aquilo que o Senhor disse para ele, disse para Moisés: envie espias à terra para ver se a terra é boa. E daqueles espias apenas Caleb e Josué entenderam que aquela terra era uma terra que manava leite e mel. Eles contemplaram as riquezas insondáveis de Cristo de uma certa forma. Eles disseram: não, aqui é a nossa herança. É aqui que nós vamos ficar. É aqui que nós vamos avançar. E aonde pisar a planta do vosso pé, será aqui a vossa herança. Josué e Caleb entenderam isso. Compreenderam a visão celestial. Entenderam que aquela terra que eles estavam pisando era a terra que seria dada a eles por herança. E de fato isso aconteceu com eles. Mas eles tiveram naquele momento alguns espias que tentaram desanimar o coração. Amados irmãos, é natural e muitas vezes normal na nossa jornada cristã que nós encontramos irmãos que tentam nos desanimar. Que tentam nos dizer: não, mas a vida cristã é tão difícil, olha só a prosperidade das pessoas que estão aí no mundo, olha só para aquele homem, olha só para aquela mulher, eles são tão prósperos, parece que a doença não chega na casa deles, parece que não chega nada na casa deles, olha a minha vida, eu sou um cristão. Mas, amados irmãos, quando nós entendemos o supremo propósito de Deus em nossa vida, tudo isso que acontece conosco, nós temos que entender que é a mão de Deus conduzindo nossas vidas. E nós não devemos olhar para aqueles que não têm sequer alguma ligação conosco. Então, esses irmãos muitas vezes tentam desanimar os outros, desencorajar, assim como também foi na reconstrução lá em Esdras, quando o povo tentou desanimar o coração daqueles homens. Sempre haverá aqueles no meio do corpo de Cristo que vai tentar desanimar você. Por quê? Por que que esses que estão entre nós tentam nos desanimar? Porque eles não têm ou não tiveram o que é a visão celestial. O que é realmente servir a Cristo de uma maneira íntegra de coração. E não colocar os seus olhos aqui nessa terra, aqui e agora, mas colocar os seus olhos naquilo para o qual nós somos predestinados. Ou seja, alcançarmos uma herança em Deus, segundo o conselho de Deus. De uma certa maneira, a herança nossa é o próprio Deus. Já falamos isso em outra oportunidade quando nós falamos acerca de Abraão. A nossa herança é o próprio Deus. Por um lado, nós somos herança de Deus e Deus é a nossa herança. Mas por outro lado também, nós herdaremos muitas outras coisas em Cristo Jesus. Então o texto continua dizendo assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiastes depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também, depois disso, crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o que nós temos nesses vasos de barro? Esse tesouro, o selo do Espírito Santo. O que é o selo do Espírito Santo? É aquilo que ele vai aqui. O que significa esse selo? Ou seja, esse selo que é o Espírito, quem é a garantia da nossa herança? Observe que Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 1, verso 14. Quem é a garantia? Algumas versões falam qual é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. O que o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo está habitando em nós? Porque o Espírito Santo é o penhor, é a garantia, é a certeza de que na redenção que em breve se consumará, na manifestação da glória do Filho de Deus,
O Espírito Santo, amado irmão, ele é a garantia de que nós seremos resgatados com ele em glória. E de que nós seremos a sua herança e de que ele será a nossa herança. Por isso que Josué falou assim: eu tenho força para guerrear, tanto para sair como para entrar. 85 anos, ele tinha força. Mas onde estava a força de Caleb? A força dele estava no Senhor. Porque ele confiou na promessa da herança que o Senhor tinha feito através de Moisés. E nós, irmãos? E nós? Que sobre quem tem vindo os finais dos tempos, sobre quem a revelação tem sido clara, transparente, uma revelação descortinada para nós. E nós, amados irmãos, nós que temos o Espírito Santo habitando em vasos frágeis como nós. A Caleb e Josué, digamos assim, eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro dele. O Espírito Santo vinha sobre, mas não habitava dentro ainda. Porque o Espírito Santo foi derramado depois, no dia de Pentecostes. Mas olha agora o que nós temos. Nós temos a revelação do Espírito Santo em nossas vidas. E tudo que concerne a essa herança no reino, ou essa herança celestial, o Espírito Santo diz para nós que nós temos essa herança. E que o Espírito Santo é o penhor, a garantia dada de que nós seremos, de fato, essa herança para o nosso Senhor. Diante disso tudo, como que nós estamos, então? Desanimados? Estamos andando de qualquer maneira? Como que nós estamos andando? Como que nós estamos vivendo diante disso? Como nós estamos nos comportando diante desse cenário que nossas vidas vão caminhando? Por um lado, a naturalidade da perda do vigor físico, do vigor intelectual. As doenças nos acometem, as lutas. Claro que sim. Mas, irmãos, é aquilo que Paulo está falando aqui para esses irmãos de Coríntios. Paulo encoraja esses irmãos, dizendo o seguinte. Vamos retornar para os Coríntios aqui, capítulo 4. Esse tesouro em vaso de barro é para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque a glória não está no vaso, a honra não está no vaso, o poder não está no vaso. O poder está naquilo que está dentro do vaso. A honra é para aquilo que está dentro do vaso, não o vaso. Então, às vezes, nós olhamos alguns vasos que querem ser mais eminentes e está em evidência muito maior do que aquilo do qual estaria dentro do vaso. Alguns chamam toda a atenção para si como se o vaso tivesse alguma importância. Mas, na verdade, a importância no que concerne ao Evangelho, no que concerne à revelação do Senhor, está dentro daquilo que o vaso contém. Então, por isso que a excelência é para o Senhor. A glória é para o Senhor. Porque esse vaso, ele pode se quebrar. Esse vaso, ele pode se deteriorar. Esse vaso, ele pode se corromper. Mas aquilo que está dentro do vaso, não. Aquilo que está dentro do vaso é incorruptível. Não tem como. Porque o que está dentro do vaso é, vamos colocar assim, um tesouro inestimável, que é a habitação do Espírito Santo. Alguns dizem, e aí sem qualquer problema, alguns dizem que este tesouro é o Evangelho. Pode ser também. Mas aqui o que Paulo está falando é do ministério do Espírito Santo. O que Paulo está falando é do ministério do Espírito Santo. Porque, veja, o que ele diz no verso 18 do capítulo 3. Mas todos nós, como face descoberta, contemplando como em espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Então, Paulo está falando aqui do que está dentro do vaso, é esse Espírito do Senhor. E à medida que nós vamos contemplando a glória do Senhor,
Nós somos transformados na mesma imagem de glória em glória. E os irmãos se lembram, há 15 dias atrás, a explicação desse de glória em glória? Os irmãos se recordam? Que o nosso irmão falou sobre esse de glória em glória? Mas eu vou relembrar os irmãos o que é esse de glória em glória. Não vamos entrar aqui nos detalhes, mas esse de glória em glória significa que algo, primeira preposição, significa o seguinte, que algo foi realizado na eternidade passada. Algo foi realizado na eternidade passada. Olhando para a vida de Caleb, quando eu tinha 40 anos, o Senhor prometeu que onde eu colocasse meu pé, o Senhor me daria essa terra por herança. Então, qual é o versículo que nós podemos colocar para nós então aqui? Esse algo que foi realizado na eternidade passada. Romanos 8, 29. Que diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Não fomos que nós lemos em Efésios capítulo 11, que nós somos predestinados segundo o conselho daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. Olha essa palavra predestinação. Então, nos conheceu de antemão, como também nos predestinou, para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, dentro dessa herança que nós somos em Deus, o que nós estamos sendo conduzidos a ser? Conformes à imagem do seu Filho. Nós somos predestinados para isso, irmãos. Nós não fomos predestinados para este mundo para herdarmos as coisas deste mundo. Porque, novamente, aqui, e atenção aqui, as coisas deste mundo passam. A nossa beleza exterior passa. As riquezas passam. Mas o nosso homem interior, habitado por Cristo, segundo o Espírito, o que acontece com ele? Cada vez mais vai sendo transformado de glória em glória. Então é o que ele vai dizer assim, também Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Então veja que essa de glória é algo que aconteceu antes, na eternidade passada. E depois então o de glória? De glória em. De antes. Em. Em significa, essa outra preposição significa, ela aponta para algo que está sendo realizado no presente, tendo em vista a eternidade futura. E o que está sendo realizado no tempo presente? É aquilo que nós acabamos de ler. Que nós estamos sendo transformados. Não é o que o texto está dizendo aqui. E nós, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. O que é transformado aqui? Metamorfose é a palavra. Ou seja, a nossa vida está sendo transformada de uma maneira interior para que aquilo que está sendo real no nosso interior agora saia para o nosso exterior. E quem está fazendo essa obra em nossas vidas? O Espírito Santo de Deus. Esse tesouro que habita em vasos frágeis. Vasos que com o tempo vai se acabar. Mas que dentro dele há um tesouro inestimável. Um tesouro de valor eterno, que é o Espírito Santo. Então veja que agora, este algo que está sendo realizado aqui, esse algo que está sendo realizado aqui, ele visa a eternidade futura. Em que nossas vidas serão vidas moldadas segundo o caráter do seu Filho, Jesus Cristo. Então, por isso que nós estamos vendo aqui que aquele que nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, conforme Efésios capítulo 1, verso 5 vai dizer, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Significa que Deus, segundo o seu deleite, segundo o seu prazer, segundo a sua satisfação, aquela satisfação que ele tem no Filho amado, essa mesma satisfação, ele também nos predestinou para adoção, para sermos seus filhos mediante a adoção. Ou seja, segundo o beneplácito. O que é beneplácito? É o prazer de Deus. É a satisfação de Deus. Compreende esse versículo, irmão? Deus teve, segundo a sua satisfação,
nos predestinou para a adoção de filhos, mediante o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, o prazer que Deus, e olhando para esse versículo, o prazer que Deus teve em Cristo é o prazer que Ele teve em nos adotar como filhos. Deus teve satisfação em nossas vidas porque o seu Filho agora é o nosso Senhor. E aí, amados irmãos, olhando um pouco mais para esse texto aqui de Paulo, no versículo 18, ele fala assim: de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Paulo nos desvenha desse mistério do Espírito. E aí ele vai dizer agora no verso 8, queridos irmãos. O que Paulo vai nos dizer no verso 8? Aqui Paulo vai colocar para nós, dentre 4 passagens, ou 4 listas de sofrimentos que Paulo teve, segundo a narrativa da palavra de Deus. Há 4 narrativas sobre essa questão dos sofrimentos de Paulo. E que Paulo ele não olhava para esses sofrimentos, porque ele sabia que dentro dele havia a habitação do Espírito, que é esse tesouro. Paulo sabia que ele era um vaso frágil. Quer ver como nós sabemos quando nós somos um vaso frágil? É quando nós sofremos uma fratura. E temos que ficar de forma quieta. Uma fratura, por exemplo, a fratura da perna, por exemplo. A pessoa tem que ficar imóvel, quieta. Ela não pode se mexer. Ali nos mostra a fragilidade do ser humano. Uma fratura. E Paulo não olha para essa sua fragilidade. Paulo vai olhar para aquele tesouro do qual agora ele é a habitação. Então, aqui no capítulo 4, do verso 8 até o verso 9, Paulo vai nos mostrar estas fragilidades do vaso, as fragilidades do vaso. Então nós olhamos para esse versículo 8, vamos voltar aqui. Ele diz assim: somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Bom, nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Deixa eu ler uma versão alternativa aqui para os irmãos. Estamos cercados, pressionados por todos os lados, perturbados e oprimidos de todas as maneiras, mas não limitados ou esmagados. Sofremos constrangimentos e ficamos perplexos e incapazes de encontrar uma saída, mas não levados ao desespero. Não acontece isso em algumas circunstâncias das nossas vidas, amados irmãos? Na nossa jornada cristã? Muitas vezes nós estamos sendo pressionados a ponto de quase ser esmagados. Mas ele está dizendo aqui, nós não somos angustiados. Aqui ele está dizendo o seguinte, que a pressão muitas vezes é tão grande, a depender do tipo de sofrimento ou do tipo de circunstâncias que nós passamos nessa vida, nessa jornada que nós temos aqui neste mundo, que causa ao corpo ou à mente uma dor contínua ou de alguma permanência, ou não. Talvez entre nós aqui há irmãos que já passaram por situações de aflição que levaram à dor contínua do corpo ou da mente. Certamente existe. Sabe por quê, amados irmãos? Essa dor, ela é causada muitas vezes por perdas, por infortúnios. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vamos falar um pouco da vida de Jó logo em seguida, mas quando nós olhamos para a vida de Jó, e nós olhamos para aquela mulher dele, e aí aquela mulher diz assim, amaldiçoa Deus e morre. Mas aquela mulher, ela estava sofrendo uma tremenda pressão e angústia na sua vida. Por quê? Porque ela acabou de perder 10 filhos. 10 filhos. E digo para os irmãos, ali não é uma história fictícia. A história de Jó não é uma história fictícia. É uma história real. Jó possivelmente foi contemporâneo dos patriarcas. Então não é uma história fictícia, é uma história real. Quando nós olhamos para uma mulher que perde um filho, para uma mãe que perde um filho, será que nós pensamos que aquilo para ela tem que ser algo normal? Não.
É uma perda considerável. Porque ela está perdendo algo que saiu de dentro, algo que ela gerou, algo que ela sentiu, algo que ela realmente... E aí esse amor de mãe para com o filho é um amor inexplicável. Às vezes o pai, ele é mais, um pouco mais duro. Então o pai, ele chega assim e fala, não, nós vamos tomar essa atitude com o nosso filho ou com a nossa filha. E a partir de hoje vai ser assim. Mas a mãe chega, mas meu bem, olha só, meu bem, mas é o nosso filho. Olha, você sabe, ele é assim, ele é... E aí o pai tem que entender que ali o que está falando naquele momento é o amor de mãe. É o amor de mãe. Mas aí por causa da educação, você tem que manter o que você falou. Por mais que doa em você que a mãe está falando pelo filho, intercedendo, né? Olha, mas é o filho, veja bem, você tem que... Mas é o amor de mãe. O amor de mãe é inexplicável. Não se explica amor de mãe. O único que pôde explicar o amor de mãe foi o nosso Senhor Jesus, quando disse para Maria, mulher, eis aí teu filho. Ou seja, quando estava na cruz, ele ainda olhou para sua mãe com cuidado e zelo. Ele olhou para ela e falou, não vou deixar você só. Eu não vou te abandonar. Mulher, eis aí o teu filho. Sabe? Então nosso Senhor olhou para Maria ao partir para a glória, antes da sua morte. Então imagine aquela mulher de Jó, perder 10 filhos. Então às vezes tem perdas na nossa vida, amados irmãos. Por exemplo, como que você explica para uma mãe que está num jantar, num almoço de família, seu filho vai ver a cachoeira e ele escorrega e cai e morre? Como que se explica isso? Se não for o poder do Espírito Santo habitando, se não for esse tesouro inestimável dentro desta vida habitando, não resiste, irmãos. Porque o que sustenta a nossa vida aqui diante de infortúnios, diante de perdas, diante de calamidades neste mundo, é o poder do Espírito Santo que habita em nós. É aquilo que Paulo vai falar, aquilo que o Senhor disse para Paulo no capítulo 12 de 2 Coríntios. Eu não vou remover o Espírito, mas a minha graça é suficiente para você. Porque o que nos sustenta diante de aflições, de perdas neste mundo é a graça de Deus em nós. Essa graça que vem diretamente do trono de Deus, o trono da graça. Quantas pessoas nesse mundo, quando perde alguém, logo em seguida se matam? Por quê? Porque não resistem à dor tão profunda. Mas o que Paulo está mostrando para nós aqui, que ainda que nós estejamos atribulados por todos os lados, nós não estamos angustiados, ou seja, esmagados. O que é esmagado? É restringir ou confinar em um espaço apertado. Ser pressionado para ficar confinado. É como se você colocasse uma pessoa dentro de um cubículo. Isso é ser angustiado. Mas Paulo usa essa mesma palavra aqui nesse contexto, aí em 2 Coríntios 6,12. Sabe o que ele vai falar assim? A ideia é ter sentimentos restringidos em relação a outro, ser frio ou formal em relação a outro, ser reservado ou contido em palavras e ações em relação a outro. Mas o que o texto está dizendo para nós? O texto diz assim, vós não estáis estreitados, 2 Coríntios 6,12, estreitados em nós, mas estáis estreitados nas vossas próprias entranhas. Se não me engano, é uma versão que diz estar limitado aos próprios afetos. Sabe, irmão, esse texto está nos dizendo aqui o seguinte, que muitas vezes, segundo esta palavra no original, estreitados ou angustiados, a gente pode usar para com as pessoas. A gente restringe as pessoas nos nossos corações. A gente é frio com aquela pessoa no nosso coração. Então a gente está o quê? Restringindo essa pessoa. É o que Paulo está dizendo aqui. Vocês estão restringindo a mim. Vocês estão tendo uma relação fria para comigo. E onde acontece isso? Em vários ambientes. Mas uma das coisas mais difíceis de lidar com esse tipo de situação é quando nós encontramos isso em duas situações. Primeiramente, no que concerne ao corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo nós deveríamos ter uns sentimentos totalmente abertos aos irmãos,
Mas muitas vezes nós temos aquilo que Paulo está dizendo para os coríntios. Vocês estão colocando restrição no sentimento de vocês em relação a mim. Vocês têm tido muitos preceptores, mas pais, vocês tiveram poucos. Não é o que Paulo fala para os coríntios? Eu vos gerei em Cristo Jesus. Mas vocês têm sentimento de restrição para comigo. E não há coisa mais complexa no corpo de Cristo quando nós temos sentimentos de restrição para com os irmãos. Um estado frio, um estado de reserva. Se possível, nem conversar, mas partilhamos da mesa do Senhor. Partilhamos de outras coisas, mas o nosso coração, muitas vezes, é um coração restrito para com os irmãos em alguns aspectos de sentimentos. E é isso que Paulo está falando aqui. Angústia. Outro ponto dessa questão da restrição é na nossa própria família. Quando sentimos restrição no ambiente que vivemos. Quantos cristãos não sentem restrição por isso? Quantos estão vivendo, mas estão com sentimentos restringidos em relação a outros? Quantos? Portanto, amados irmãos, há todo tipo de pressão sobre nós. E por mais estreitas que as circunstâncias ou as restrições sejam em nossas vidas, nós não podemos nos sentir confinados. Por quê? Porque dentro de nós, daqueles que são esses que foram salvos pelo Evangelho da Verdade, conforme Paulo falou aos Efésios, depois que ouviste o Evangelho da Verdade, a palavra da vossa salvação, tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo. Nesses, nos quais o Espírito Santo habita, não temos que viver uma vida confinada, restrita, angustiada. Porque há dentro de nós um tesouro para que a excelência do poder seja de Deus. E a segunda parte do versículo, Paulo vai dizer, nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Há situações que nos colocam em perplexidade. O que é, então, ficar perplexo? O que significa, irmãos? Significa que, muitas vezes, devido à situação, fica sem saber qual rumo tomar. Por exemplo, a perda do emprego, uma doença na família. Então, fica atordoado, confuso, fica perturbado diante dessa situação, sem saber qual o caminho tomar, qual a direção. Isso é perplexo. Mas sabe o que Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 15, verso 13, amados irmãos? No que concerne quando nós estamos diante de uma situação em que parece que estamos sem rumo. Está numa caminhada, daqui a pouco é como se você chega diante de um paredão de pedra e fala, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Qual a decisão tomar? E nós começamos a indagar a Deus. Senhor, por quê? Como Jó fez no capítulo 3. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu nasci? Por que isso? Então a gente começa a indagar a Deus. Mas nós temos que lembrar desse versículo aqui de Romanos 15, 13, quando Paulo diz assim, agora, não depois, mas agora, o Deus da esperança, vos encha de toda alegria e paz na fé, para que abudeis em esperança. Agora olha o final desse versículo. Pelo poder do Espírito Santo. Então, quando nós estamos nessa situação de perplexidade e nós não podemos entrar em desespero, por que nós não podemos entrar em desespero? Porque o Espírito Santo que habita em nós nos concede esse poder do Deus da esperança. Então, nós podemos levantar nossos olhos e dizer assim, Senhor, eu estou nesse beco, mas o que eu tenho que fazer aqui, Senhor? Como Caleb, junto com aqueles homens, olha, esses homens são tão grandes, são gigantes, esses homens vão nos comer aqui, vão nos devorar. O que ele falou? Eia, subamos, eia, subamos. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida cristã. Quando nós chegamos num beco, ou quando nós chegamos numa situação de perplexidade diante de um acontecimento na nossa vida, o que nós temos que fazer? Quer dizer, olhamos para o Deus da esperança e dizer como Caleb, vamos subir,
Vamos romper esta montanha. Vamos confiar naquele que fez a promessa. Vamos confiar naquilo que nós temos como depósito em nossa vida, que é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos dar esta palavra, vai nos dar esse poder segundo o Deus da esperança, para podermos sairmos dessa situação de perplexidade, que muitas vezes não compreendemos. E o versículo 9 do capítulo 4 diz assim: perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, perseguido aqui é realmente como fosse perseguido por um inimigo. E Paulo sabia o que era realmente perseguição de um inimigo. Aqui é realmente ser perseguido mesmo. Mas aí o que ele está dizendo? Não abandonados. Paulo sabia que ele nunca foi abandonado. Ou seja, Paulo sabia que ele nunca foi desertado. Paulo sabia que ele nunca foi desamparado. Quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, porque o significado de abandonado é deixar alguém em estado de derrota, deixar alguém em desamparo em meio às circunstâncias lutas. A gente ouve muitas histórias e algumas nos parecem realmente complicadas. De irmãos que abandonaram as irmãs com seus filhos para viver suas vidas. Quantas histórias, irmãos. Mas sabe o que o Senhor disse naquele Salmo de número 27, 10? Olha o que esse Salmo diz. Ele diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe. Eu estou falando de marido e mulher, mas também pai e mãe se enquadram aqui. Porque quantos não abandonam seus filhos? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, todavia o Senhor me acolherá. Veja, perseguidos, mas não abandonados. Quando Paulo estava na sua última jornada nesta vida, próximo dos seus 60 e poucos anos, ele estava ali na prisão em Roma, naquela masmorra em que Nero colocou ele. Sabe o que ele escreveu para Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, verso 16, assim: na minha defesa, ninguém me apoiou, todos me abandonaram. Que isso não seja imputado a eles. Penso eu que uma das dores mais neoflágicas que nós podemos ter na vida é a dor do abandono. Imagine isso para alguém que plantou tantas igrejas. Um homem que percorreu mais de 20 mil quilômetros a pé, de barco. Nós vamos ver na segunda parte desta mensagem o que Paulo realmente sofreu por causa, principalmente, desses irmãos aqui de Coríntios. Olha o que ele diz aí, por favor, amado irmão. Capítulo 13 dessa carta. Veja o verso 4. Porque apesar de ter sido crucificado na fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Este era Paulo. E aqui ele está falando para uma igreja que, de certa forma, o abandonou. Imagine, irmãos, que você está no meio de uma comunidade e você está conduzindo essa comunidade pelo poder do Senhor, mas chega um momento da sua vida em que essa comunidade te coloca de lado. Ela te abandona por outros interesses. Mas o que Paulo diz assim: todos me abandonaram, mas não coloque isso na conta deles. Abandono. Mas Paulo, ele sabia que ele nunca foi abandonado por Deus. Então, amados irmãos, não importa, de uma certa medida, que as pessoas nos abandonem. E nós vamos encontrar isso muito na nossa carreira cristã. Na nossa jornada cristã, nós vamos encontrar pessoas que estão muitas vezes lado a lado conosco. Mas vai chegar um momento em que as opiniões ou algumas coisas vão divergir. Agora, irmãos, se nós vamos divergir,
que seja por causa da verdade do Evangelho. Que seja por causa dos princípios do Evangelho. Que não seja pelas opiniões alheias humanas. Isso não. Mas seja por causa de Cristo. E por causa do supremo propósito de Deus em Cristo Jesus. Se essa for divergência, amém. Não há problema. O problema é quando há divergência por causa de questões humanas, de homens. Esse é o problema. Mas aí Paulo entendeu que ele não foi abandonado pelo Senhor. E nós vamos ter abandono, sim. Em alguma medida da nossa vida, nós vamos sentir abandonado pelas pessoas, mas nunca pelo Senhor. Nunca pelo Senhor. Aí ele vai dizer no verso final do 9: abatidos, mas nunca destruído. Aqui abatido é como se alguém levasse você para um nocaute, numa luta. Você chega a ser nocauteado. Só que você não é derrotado. É como se você levasse um golpe muito forte. Mas muito forte. Mas você ainda tem forças para se levantar. E dizer assim: eu vou para a próxima luta. Eu vou continuar tentando. Eu vou continuar indo. Enquanto eu tiver vida, eu vou continuar lutando. É isso que significa aqui. Muitas vezes, amados irmãos, quantas situações nos abatem. Quantas situações vêm sobre o nosso coração para nos abater. Para dizer assim: não, agora é a última vez, agora eu não consigo. Agora já cheguei no meu limite. Você dá mais um passo. Mais um passo de avanço. Mais um passo em direção. Porque nós não olhamos para aquilo que está aos nossos olhos. Nós olhamos para o nosso Senhor. Porque no verso 10 diz assim: sempre carregando no corpo a morte de Jesus, para que a vida de Jesus possa se manifestar em nosso corpo. Então, qual é a razão de nós passarmos por todas as circunstâncias das nossas vidas? Não é por causa de nós mesmos. Não é por causa de nós. É por causa de Cristo. É por causa de Cristo. As circunstâncias vêm sobre nós. Não é para nós fazermos igual o povo de Israel fez. Murmurar no meio das situações. Ou dizer como aqueles espias: não, olha, os gigantes são muitos nessa terra. Mas eles não olharam para aquelas uvas que tinham que carregar em 2 grandes caixas de uvas. Eles preferiram olhar para as circunstâncias, colocar os olhos na circunstância, colocar os olhos na luta, colocar os olhos nas tribulações, mas não quiseram colocar os olhos naquela terra que tipificava o Senhor Jesus. Às vezes há cristãos que são assim. Eles estão numa situação tão complexa, mas eles preferem olhar para aquela circunstância e se abater, se entregar, e não conseguem olhar para Cristo. Então, a questão é aqui, irmãos, esse morrer no corpo é para que a vida de Cristo se manifeste em nossa vida. Quando os mártires, eles estavam sendo ali levados à morte, eles não estavam fazendo aquilo para eles mesmos, mas eles estavam ali fazendo algo para que a vida de Cristo se manifestasse na vida deles. Era isso que ia acontecer. E aí ele vai dizendo assim: porque nós, os que vivemos, somos sempre entregues à morte. Por quê? Por que nós somos sempre entregues à morte? O versículo vai explicar. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Por quê? Porque, qual é a causa aqui? Por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então nós temos que nos preocupar com os nossos corpos, no sentido de dizer assim: ah, Senhor, mas eu estou caminhando para um final. Irmãos, à medida que nós vamos caminhando para o final da nossa jornada,
Nós temos que cada vez mais ser parecido com o nosso Senhor. Nós não podemos correr o risco, irmão, de sermos cristãos que jornadeiam a vida cristã e à medida que vai ficando mais velho, vai ficando pior. Não, é ao contrário. Nós devemos caminhar de uma maneira de glória em glória. Sermos transformados de glória em glória. À medida que nós vamos sendo transformados, por que transformado? Porque há uma necessidade de passarmos por esse processo de transformação. Com qual resultado desse processo de transformação? Para que nós nos tornemos cada vez mais segundo a imagem de Cristo. Por que nós suportamos tantas aflições, tantas perdas, tantas situações? Por causa de Cristo. Não é por causa de nós. É por causa de Cristo. Porque Cristo é o assunto supremo, ou é o propósito supremo de Deus. Não é nós. Não são os cristãos. O supremo propósito de Deus é o seu Filho. E nesse supremo propósito de Deus, que é o seu Filho, nós estamos inseridos nele. Nós estamos inseridos nesse propósito, ou nesse supremo propósito de Deus. Então, quando nós sofremos, qual é a finalidade do nosso sofrimento? É para que nesse sofrimento, ou nessa circunstância, a vida de Cristo se manifeste. E através desse sofrimento, o testemunho de Cristo seja evidenciado e visto em nossas vidas. Assim como foi visto na vida de Paulo. Paulo passa por várias situações de sofrimentos, mas ele vai dizer assim uma frase de Filipenses capítulo 4. Eu aprendi. Eu aprendi. Aprendeu o quê? Ouvindo? Não. Pela experiência. Pela experiência. Assim também, como podemos colocar aqui, Caleb também aprendeu pela experiência de 45 anos aguardando aquela promessa de que Deus cumpriria para com ele quando fez lá naquela terra que eles foram espiar. Ele disse, eu sei, eu me mantive íntegro nesses 45 anos e agora eu tenho 85 anos e tenho a mesma força de quando o Senhor fez a promessa para mim. Será que a nossa vida está caminhando nessa direção, irmãos? Será que a nossa vida cristã está nessa direção para que a vida de Cristo se manifeste em nós? À medida que nós vamos vivendo na vida cristã, caminhando na vida cristã, será que realmente a vida de Cristo vai sendo manifestada em nós? Será que nós estamos sendo testemunhos para outras vidas dentro da comunidade? Ou será que nós estamos sendo, talvez, aqueles espias que foram murmurantes? Fala, não, irmão. Não, olha, vamos esperar um pouco mais. O Senhor, aí vem aquela célebre frase, né? O Senhor é fiel. Tudo está nas mãos do Senhor. Deixa que o Senhor vai cuidar de tudo. Eu não creio na fé positivista. Eu creio na fé da Bíblia. Essa que está aqui. Eu creio na fé que está na palavra de Deus. E nesta que está aqui na palavra de Deus, diz que nós vamos passar por situações complexas, situações difíceis, que Deus nem mesmo poupou o seu próprio Filho. Olha, irmãos, se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por nós não entregou a Ele, será que Deus vai poupar nossas vidas de certos sofrimentos, de certas situações? Não vai poupar. Por isso que não existe essa questão da fé positivista. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é a tua força. Vai na fé. Irmãos, isso não é a fé da Bíblia. Isso não é o evangelho da Bíblia. Esse é um outro evangelho. O evangelho da Bíblia que eu conheço, que está aqui, é o evangelho para que a gente possa morrer e a vida de Cristo se manifestar em nossa carne mortal. Porque dentro de nós há um tesouro inestimável, para que o poder seja de Deus e não de nós. É isso, irmãos, que a Bíblia nos prega, é isso que a Bíblia nos fala. Mas há esse evangelho aí do positivismo, que você não pode sofrer. Que você não pode, assim como aqueles amigos de Jó falaram, né? A teoria da retribuição. Não, se Jó pecou,
é porque Jó, então, se Jó está sofrendo, é porque ele então pecou. Não, Jó pecou. Não. Deus é um Deus de retribuição. Se o homem é justo, então Deus vai dar a bênção. Se o homem pecou, Deus vai trazer juízo. Era isso que aqueles amigos de Jó estavam falando acerca de Jó. Teologia da retribuição. Bom, então como você explica a teologia da retribuição no Filho de Deus? Que mesmo sendo obediente, que mesmo diante da morte foi obediente até a morte e morte de cruz. Como você explica o Filho de Deus baseado em Filipenses capítulo 2? Que ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou. Veja, do que se esvaziou? Da sua divindade? Não. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele se esvaziou da sua glória que tinha junto com o Pai e veio habitar entre nós cheio de graça e verdade. Foi disso que ele se esvaziou. E achado na forma humana, morreu, se humilhou até a morte e morte de cruz. Ora, irmãos, se o Filho de Deus, sendo Deus, como é Deus, passou pela morte de cruz, pelo sofrimento da morte, como que nós vamos falar de um evangelho triunfalista? De um evangelho que não pode sofrer, de um evangelho que não pode ter dores. Esse não é o evangelho da Bíblia. Esse é um outro evangelho. O evangelho da Bíblia não. É um evangelho de sofrimento, mas que sabemos que no sofrimento o Senhor nos dá toda a provisão. Como o Senhor deu para Paulo, as provisões do sofrimento. Mas muito mais do que provisão do sofrimento, é aquilo que nós temos e somos em Cristo Jesus, herança de Deus. Então é isso que Paulo está dizendo. Por causa de nós vivemos, porque nós vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. De modo que a morte opera ou trabalha em nós, mas a vida em vós. Como pode isso, né, irmãos? Ele estava dizendo assim, nós estamos morrendo para nossas vontades, para as circunstâncias, por causa de Cristo, para que essa vida de Cristo seja manifestada e também manifestada na vida de vocês. Esse é o Evangelho. O Evangelho da cruz. Esse é o Evangelho da cruz. É o Evangelho em que a morte opera, mas por outro lado, a vida opera através da morte. Mas qual vida? A vida do nosso Senhor. Aí ele termina assim. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei, por isso falei, nós também cremos e por isso falamos. Sabendo o quê? Que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça, veja, a abundante graça, é isso, essa graça, bendita graça, maravilhosa graça, que nos sustém, ou que nos sustenta durante as nossas tribulações, durante as nossas lutas. Essa graça de Deus, essa bendita graça, que de uma forma podemos dizer assim, a pessoa do próprio Senhor Jesus, e que está, vamos colocar assim, transfigurada na pessoa do Senhor Jesus. Esta graça que agora opera através dessa graça por meio de muitos, para aumentar a glória de Deus. Não temos tempo aqui para continuarmos o versículo 16, mas vamos continuar na segunda parte. Na segunda parte. Às vezes, irmãos, é natural, e vou repetir aqui, é natural nós ficarmos desanimados na carreira. O que é ficar desanimado? Perder a motivação. Chegar a um ponto da carreira que a gente fica desanimado. Mas, irmãos, às vezes ficamos exaustos mesmo na jornada. Até por conta das muitas doenças psicossomáticas que nos afligem na nossa mente, que a mente acaba atingindo o corpo, e nós não vamos entrar aqui nos detalhes dessa situação. Mas o fato é, irmãos, que à medida que essas coisas sobrevêm a nós, primeiro nós temos que lembrar que
Nós somos vasos, mas que dentro de nós há um tesouro. E por outro lado, nós temos que lembrar aquilo que o Senhor disse em Lucas capítulo 21, verso 28, que diz: quando essas coisas começar a acontecer, aqui que eu quero frisar, não sobre essa primeira parte, que ele está falando aqui sobre o que está acontecendo, mas eu quero frisar isso aqui. Então, olhem para cima e ergam a cabeça, pois a sua redenção se aproxima. O que eu quero dizer para os irmãos é que mesmo diante do desânimo, da exaustão, mesmo diante disso, mesmo diante muitas vezes da fraqueza, e nós vamos ver que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, nós precisamos levantar nossas cabeças. E precisamos levantar as nossas cabeças e olhar para o Senhor. Porque em nós está um poder excelente, para que a glória de Deus repouse sobre nós. E o que é, amado irmão, então, a glória de Deus repousar sobre nós? Sabe o que significa essa palavra repousar? Significa armar tenda. Armar tenda. Significa dizer o quê? Para que esse poder possa armar uma tenda sobre nós. O poder de Cristo. Armar uma tenda sobre nós.